Exercício 9. Numa titulação ácido-base de 15 ml de ácido sulfúrico, foram gastos 22,5 de solução de hidróxido de sódio a 0,2 mols por litro. Então percebam que o hidróxido de sódio ele tem concentração e volume conhecidos. Já o ácido sulfúrico ele só tem volume conhecido, ele não tem a concentração. E ele pergunta, então, qual é a concentração molar do ácido na solução titulada? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, que a reação, né? Nós temos que lembrar da reação, que é H2SO4 mais NaOH, vai resultar em sal e água, vai dar o sulfato de sódio e água. Só que, quando a gente faz a reação, todos os átomos daqui não ficam envolvidos aqui, sobra átomo ou falta átomo, então nós temos que balancear a equação. Colocando 2 aqui na frente, 2 aqui e o 2 aqui, a equação ficou balanceada. Se eu tenho 2 aqui, significa que eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio para 1 mol de H2SO4. Então, é 2 para 1. Tá? Então, para neutralizar, eu preciso, se fosse utilizado na mesma concentração, eu iria utilizar o dobro desse para neutralizar esse ácido aqui, se fosse a mesma concentração. Só que não é esse caso. Nesse caso aqui, a concentração do ácido sulfúrico não é conhecida. A concentração do hidróxido de sódio, ela é conhecida. Então, vamos ver qual é a concentração, então, do H2SO4. Ele está dizendo que a concentração do hidróxido de sódio, olha lá, ó, é de 0,2 mols por litro. Então, 0,2 mols é para 1 litro, é isso que está dizendo, 0,2 mols a cada litro. Então, 0,2 mols está para 1 litro. Agora, quanto que foi gasto dessa solução mesmo? Olha lá, foi gasto 22,5 ml. 22,5 ml eu tenho que transformar para litro. Eu divido por 1000, isso aqui, né? Divido por 1000 e vai me dar 0,0225 de litros, ok? Com isso, eu descobri qual é a quantidade de matéria em 0,022 litros, ou seja, nos 22,5 ml. Então, a quantidade de matéria aqui dentro desses 22,5 ml é de 0,0045 mols. Isso do hidróxido de sódio, tá ok? Agora, preste atenção. Se eu tenho uma concentração de, aqui dentro da minha solução de 22,5 mililitros, eu tenho 0,0045 mol do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio não é exatamente o dobro que eu preciso para neutralizar o meu ácido. Eu poderia simplesmente dividir esse valor por 2, eu já acharia o valor do ácido sulfúrico. Mas se eu não sei fazer desta forma, eu faço com uma regrinha de 3. Que eu digo assim, ó, eu preciso de 2 mols de hidróxido de sódio, utilizando 0,045 mol do hidróxido de sódio. São 2 para 1 de ácido sulfúrico. Então, eu descubro aqui qual é a quantidade em mol de ácido sulfúrico. Então, foi 0,0225 mol de ácido sulfúrico, tá? Então, agora a gente já descobriu a quantidade de ácido que precisa em mols, certo? Agora, veja bem, eu tenho que 0,00225 estava para quanto, então? 15 mililitros, que é a minha solução do ácido sulfúrico. 15 mililitros eu divido por 1000, vai dar 0,015 de litros. Então, eu vou ter, então, para 1 litro, que ele quer saber a concentração final, olha lá, ó, concentração molar. Concentração molar é mol por litro. Então, eu tinha isso para 15 mililitros, mas para 1 litro vai dar quanto? Então, eu faço uma regra de 3 cruzado, vai me dar 0,15 mols por litro.